Hoje eu queria falar sobre divisibilidade. Como eu já tinha falado, a divisibilidade é uma relação de extrema importância no conjunto dos números inteiros. Ela que dá a riqueza aritmética dos inteiros. O Euclides já falava de divisibilidade da forma dele, né? Ele dizia que um número, o menor de dois números, era parte de um outro número, o maior, quando era possível usar esse menor para medir, né? Então ele tinha uma visão geométrica. Quando dava para medir o número grande usando o menor, ele dizia que um era parte do outro. Então nossa definição segue a mesma ideia, né? Porque dá para medir, quer dizer que vai ter um número de vezes que multiplicado o pequeno vai dar o grande. Então é exatamente isso que eu vou dizer. Então, dados A e B inteiros, dizemos que B divide A. A notação que a gente vai usar vai ser B divide A se existir um C também inteiro, tal que A igual a B vezes C. Então dá para resolver a equação, né? Nestas condições, dizemos também que B é o divisor de A, ou que A é múltiplo de B, ou ainda que A é divisível por B. Então tem alguns exemplos que são mais triviais, né? Sei lá, por exemplo. É claro que o 1 divide o 3, pois 3 igual a 3 vezes 1. Também o 3 divide o 3, pelo mesmo motivo. Também o 0 divide o 5, pois o 5 é 0 vezes... Ops, desculpa, é tudo o contrário que eu queria dizer. O 5 divide o 0, pois o 0 é 5 vezes 0. Já o 0 não divide o 5, pois 0 vezes qualquer coisa dá sempre 0, nunca vai dar 5. Então essas são consideradas mais triviais. Vamos ver outros exemplos aqui. O 5 divide o 40, pois o 40 é 5 vezes 8. Mas também o menos 5 divide 40, pois 40 também é menos 5 vezes menos 8. Também o 5 divide o menos 40, pois menos 40 é 5 vezes menos 8. E também menos 5 divide menos 40, pois menos 40 é menos 5 vezes 8. Então você tem uma certa divisibilidade entre dois naturais. Você pode colocar qualquer sinal no que sempre vai ter a mesma divisibilidade. Então isso nos leva a algumas propriedades da divisibilidade. Então primeiro tem as divisibilidades que eu considero triviais, né? Mais ou menos 1 sempre divide qualquer inteiro.
e mais ou menos A sempre divide o próprio A. E todo inteiro divide 0. E 0 não divide A quando A for diferente de 0. Outra propriedade importante da divisibilidade é aquela relação de ordem, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Uma das propriedades dela é que ela é transitiva. Então, se A divide B e B divide C, então A divide C. E também tem uma relação de tamanhos, né? Se A divide B, e essa não é uma divisibilidade trivial, ou seja, B é diferente de 0, então o tamanho de A, o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. E tem também uma compatibilidade da divisibilidade com relação às operações aritméticas básicas. Se D divide A e D divide B, e MN são quaisquer inteiros, então D divide A vezes M mais B vezes M. Então, um bom exercício provar essas propriedades, elas seguem diretamente da definição. Eu não vou fazer esses detalhes, não. Ao invés disso, eu vou lembrar algumas fatorações clássicas. E mostrar como elas podem ser usadas para resolver problemas interessantes de divisibilidade. Primeira diferença de 2 quadrados, A ao quadrado menos B ao quadrado. É A menos B vezes A menos B. A segunda é a diferença de cubos. A ao cubo menos B ao cubo é igual a A menos B. A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. A terceira é aqui onde tem B, eu coloco menos B. Então fica A ao cubo mais B ao cubo é igual a mais B ao quadrado. Aqui mais AB, como eu coloquei menos B, fica menos AB mais B ao quadrado. Então esse truque da diferença de potências sempre vai me dar uma fatoração, que é essa daqui, que é fácil verificar. E no caso específico que N é ímpar, você pode usar o mesmo truque que eu usei com ele, com 3. Eu vou trocar B por menos B, né? Então, eu vou obter a fatoração A elevado a N mais B elevado a N é igual a... Isso, A mais B, A elevado a N menos 1, menos A elevado a N menos 2B, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Aí é fácil notar que toda vez que o B está com expoente par, ele fica mais. Quando o B está com expoente ímpar, ele fica menos. Então, como N é ímpar, o último é par. Então, vai terminar com mais B elevado a N menos 1. Então, o anterior é menos A B elevado a N menos 2. Então, usando essas fatorações, você consegue resolver uns problemas interessantes de divisibilidade. Exemplo: 6 divide 7an menos 1 para todo n natural. Então, é um problema que você já viu por indução como é que prova, né? Mas agora eu vou mostrar
que ele é um problema bem simples se você conhece essa fatoração. Porque essa fatoração nos diz que A menos B divide A n menos B a n. E aí basta você ver que o 6 é igual a 7 menos 1. E o 7an menos 1 é 7an menos 1an. E como eu sei que 7 menos 1 divide 7an menos 1an, então ganhei o jogo. Às vezes você pode fazer algo parecido quando tem dois fatores, sei lá, por exemplo, 7 divide 3 é 2n menos 2an para todo n natural. De novo, 7 eu vou dizer que é 9 menos 2, e 3 é 2n menos 2an, eu vou dizer que é 3 ao quadrado 9an menos 2an. Eu sei que 9 menos 2 divide 9an menos 2an para todo n natural. Então ganhei o jogo. Eu paro por aqui.